Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Palavra nossa de hoje, Provérbios capítulo 22, versículo 39. Vamos lá, diz o seguinte: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Agora eu peço toda a sua atenção para o versículo 44, aqui que é o centro da palavra de hoje. Diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente. Vou ler novamente. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. Olha só, e achou-os dormindo de tristeza. Novamente, e achou-os dormindo de tristeza. Olha só que interessante esse texto que a palavra de Deus aqui tem a nos ensinar. Que os dois, tanto Jesus quanto os discípulos, estavam passando não o melhor momento das suas vidas, até mesmo o oposto disso, né? Um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de sofrimento, de amargura. Por quê? Porque tanto Jesus quanto os discípulos sabem que a hora de Jesus é chegada. Isso porque Jesus estava falando abertamente aos discípulos sobre isso, que a hora dele havia chegado, que era necessário ir para Jerusalém, que lá ele ia padecer na mão dos principais do seu povo, dos sacerdotes, e ali ele seria então morto. Então assim, o momento não é um momento de maior alegria, um momento de festa, pelo contrário, é um momento de tristeza, é um momento de agonia, como a Bíblia está dizendo, é um dos momentos mais difíceis, se não o momento mais difícil do ministério terreno do Senhor Jesus. E, obviamente, para os discípulos não era, então, diferente disso. E nós precisamos entender que a vida cristã, ela não é feita apenas de momentos de festa, de momentos de alegria, de momentos de prazer, mas é também de momentos de agonia, é também de momentos de tristeza, é também de momentos como esse que eles estão enfrentando. E quando eles estão enfrentando esse momento, repito, tanto Jesus quanto também os seus discípulos, nós vemos aqui duas reações diferentes. Na verdade, uma oposta até mesmo à outra. E hoje eu gostaria de falar com vocês, hoje eu gostaria de fazer uma pergunta dentro daquilo que a gente está aprendendo hoje. A quem nós devemos imitar? Se nós devemos imitar os discípulos ou se nós devemos imitar o mestre. Não pense só aqui na Bíblia, né? Só falando de Jesus, né? Mas pense assim em qualquer situação da vida. Tem ali o mestre e tem os seus discípulos. Então a gente vai ali, quem a gente deve imitar? Os discípulos ou o mestre? Bom, a lógica, né, nos remete que a resposta deveria ser não. Vamos imitar o mestre, o discípulo ainda está aprendendo, erra, acerta, erra, quer dizer, está naquela fase de aprendizagem. Enquanto o mestre não, o mestre é aquele que domina, é aquele que sabe fazer a coisa. Então,
né, a lógica, como eu dizia, nos remete, não, vamos imitar o mestre. Mas, olhando agora aqui para a palavra de Deus, será que a gente tem imitado o mestre nos nossos momentos de angústia, de tristeza, ou será que a nossa atitude está mais parecida, né, estamos imitando os discípulos? Porque, como eu dizia, são duas atitudes opostas. A Bíblia diz, o versículo, nós já lemos, mas eu vou ler novamente, o versículo 44 diz, e falando de Jesus, e posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais a agonia de Jesus ia aumentando, mais Jesus orava. E o mais aqui não é mais de quantidade, mas sim mais de intensidade, com maior afinco, com maior entrega, com maior intensidade, Jesus, ele orava. Agora vamos parar e pensar na atitude dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus volta daquela oração e encontra os seus discípulos dormindo. Interessante que não diz que eles estão dormindo de cansados, que eles estão dormindo porque já era tal hora que eles deveriam estar dormindo, hora do repouso noturno, qualquer coisa assim, mas diz que o motivo pelo qual levou eles a dormirem era justamente a tristeza. Interessante que nós lemos que antes de Jesus se afastar deles para orar, Jesus diz para eles, orem para que vocês não entrem em tentação. Mas, mesmo com essa orientação, mesmo com essa ordem de Jesus, eu fico imaginando a cena, eles estão lá orando, né? Os 12 já não, né? Os 11 ali estão orando, e daqui a pouco aquele volume da oração começa a diminuir. Quem sabe um ali dizendo, poxa vida, né? Não sei se adianta a gente orar, ou eu não estou com ânimo para orar, e quem sabe a oração ali foi perdendo a sua intensidade, um já sentou num canto, o outro já encostou do outro lado, e daqui a pouco estavam os discípulos dormindo. E diz a Bíblia, dormindo de tristeza. Isso eu acredito que já aconteceu contigo, como já aconteceu comigo, de nós passarmos por momentos assim de tristeza, e você fica tão desanimado, mas tão para baixo por causa daquilo, que você até vai dormir mais cedo. Você diz assim, poxa vida, vou até para a cama já, vou até dormir, porque eu não vejo a hora que esse dia acabe. Olha, esse dia foi tão difícil, aconteceram coisas tão tristes, aconteceram situações tão terríveis que, eu quero mais que esse dia acabe logo. E olha só que interessante, mas a atitude de Jesus não foi essa. Enquanto os discípulos se entristecem e se entregam a essa tristeza, Jesus, quanto mais angustiado, mais intensamente ele ora. Enquanto os discípulos, quanto mais aumentava a tristeza, menos eles oravam, com menos intensidade, a ponto de chegar um momento de até caírem no sono. Jesus fazia justamente o oposto disso. E como eu dizia, nós vamos passar também por momentos como esse, de tristeza, de angústia, de aflição. E como vamos reagir? Eu sei que, quem sabe, muitos de vocês podem dizer, pastor, é o momento que eu estou passando. É a situação que eu estou vivendo. E aí, vamos imitar o mestre ou vamos imitar os discípulos? Vamos fazer como Jesus, orar com mais afinco, com mais intensidade, ou vamos simplesmente nos entregar à tristeza? E nós sabemos que, se nós nos entregarmos à tristeza, como pode a situação mudar? Se nós nos entregarmos à tristeza, como pode Deus então operar? Interessante que a Bíblia diz que um anjo dos céus foi enviado e confortava Jesus. Mas não diz que um anjo do céu foi enviado para confortar os discípulos. Por quê? Porque Deus não vai enviar um anjo para aquele que se entrega à tristeza, mas Deus vai enviar um anjo sim, para aquele que com cada vez mais afinco, com cada vez mais vontade, como diz a Bíblia, com cada vez mais intensidade, se entrega ali à oração. E é essa que precisa ser a nossa atitude. Eu não sei que momento,
Que situação você tem passado? Quem sabe está num período de festa, de alegria, de euforia, ou quem sabe num momento de angústia, de tristeza, de ansiedade, mas que em nome de Jesus Cristo nós possamos colocar essa palavra no nosso coração e entender que precisamos imitar o nosso Mestre. Quanto maior a angústia, então mais intensamente, com mais entrega, se entregando mais, se oferecendo a Deus, louvando a Deus, por que não dizer, até mesmo, claro, dependendo da situação, repreendendo ali o mal, se levantando contra a ação maligna. A Bíblia fala, por exemplo, de Paulo, quando Paulo estava lá na ilha de Malta, ele vai pegar uns gravetos para levar ao fogo, para alimentar o fogo. Quando ele está levando o graveto, chegando perto do fogo, a Bíblia diz que uma víbora, uma serpente, escapando do fogo, lhe acometeu a mão. Mordeu a mão dele e ficou ali pendurada na sua mão, soltando veneno. E o que Paulo faz? Acho que a maioria no lugar já teria saído correndo, né? Ele dá desesperado. Paulo pega a cobra pendurada na mão dele, ele vai até o fogo e coloca ela no fogo, até que chega um momento, então, que ela solta ali a mão de Paulo, a serpente cai no fogo, obviamente morre ali queimada, né? Mas isso é muito interessante, porque eu acredito que o pensamento de Paulo é mais ou menos o seguinte: você está fugindo do fogo, e a gente precisa lembrar que a serpente, né, ela representa justamente a ação maligna, a ação do diabo. É como se Paulo dissesse: você não gosta de fogo? Então é justamente para o fogo que você vai. Quantas vezes a gente começa a orar pela família e se levanta uma luta, um obstáculo, uma dificuldade, e nós precisamos agir dessa maneira. Diabo, então tá te incomodando a minha oração? Então tá te incomodando o que eu estou fazendo? Pois é agora que eu vou fazer ainda mais, como Jesus, pois é agora que eu vou fazer ainda com mais intensidade. E foi assim que Paulo venceu a serpente. Foi assim que Jesus venceu a agonia, a angústia. A situação foi mudada? Não, Jesus teve que passar, teve que enfrentar a cruz, que aquele era o plano de Deus. Mas ele pôde fazer isso sem a angústia, sem a agonia estar lhe corroendo, porque Deus pôde mandar o anjo para poder confortá-lo. E que eu e você possamos decidir imitar o nosso Mestre em nome de Jesus. Eu gostaria de orar agora, de clamar a Deus em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos usar o poder de Deus e ver Deus se manifestar em nome de Jesus. Você que está aqui nos acompanhando, fique de pé. Você que está em casa, prepara o teu coração para nós clamarmos a Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, em tua presença, nós nos colocamos nesta hora, e meu Deus, eu oro por cada lar, por cada casa, por cada família, meu Deus, por cada pessoa, Pai, que está agora invocando o teu poder, orando, ó Pai, juntamente comigo, e que o teu poder entre em ação para curar, libertar, operar milagres e maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós tomamos hoje a decisão, meu Deus, que como Jesus, como nosso mestre, meu Deus, quanto maior a agonia, meu Deus, mais intensamente, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. E eu oro abençoando cada vida, cada família, em nome